Olá, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Hoje vamos tratar um assunto um pouquinho diferente do viés jurídico, mas tendo sempre como condão o viés acadêmico, tá? Vamos trabalhar hoje um assunto que eu sei que permeia no campo da dúvida de muitos alunos aí, que é o contexto de uma resenha crítica, que eu tenho certeza que o teu professor tá pedindo aí para você fazer uma resenha crítica de um filme, de um livro, de algum documentário, enfim. E esse assunto sempre traz algumas dúvidas, tá? Então hoje nós vamos abordar aqui no canal o assunto quanto a como fazer uma resenha crítica. Roda a vinheta e daqui a pouquinho eu continuo conversando com vocês. Vamos lá? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre uma resenha crítica. O que eu preciso alertar a vocês de pronto? Algo que é meio óbvio dizer, mas se você está pretendendo resenhar um livro, uma obra escrita, não adianta. Você tem que ler esse material na íntegra. Não adianta você pegar resumo na internet e tentar entender o contexto sem ler a obra. Tá? Você vai ter que escrever sobre ela, então você precisa entendê-la, precisa conhecê-la, tá? E se é um filme que você tem que resenhar, então você tem que assistir esse filme. Não tem para onde correr. É meio óbvio isso, mas é imprescindível que eu fale para vocês. Vocês têm que ler a obra na íntegra, não tem para onde correr, não tem como fugir, tá bom? Mas, ok, você leu a obra ou você assistiu o filme. Você tem então que ser competente para identificar o tema e a ideia central desse material. Sem compreender esses dois elementos, vai ficar talvez um pouco mais complexo que você faça esse material. Não fica impossível, mas dificulta um pouco, faça com que o seu caminho seja um pouco mais penoso, tá? Então, dentro desses dois elementos, tema e ideia central. Ideia central ou ideia principal, tá? É algo que é às vezes um pouco difícil de definir, ok? Mas de maneira geral, tendo uma visão macro do texto, você pode entender que o tema ele vai proporcionar uma ideia global do que significa aquele texto, tá? Sendo basicamente uma representação abstrata da estrutura global de significado daquele texto. Você basicamente precisa partir de uma pergunta: do que trata esse texto? Do que trata esse filme? Esse aí, você conseguir responder essa pergunta, você tem aí o seu tema, tá? Mas a ideia principal, para definir essa ideia principal, nós vamos pensar em tentar responder a pergunta: qual é a ideia mais importante que o autor pretende explicar, pretende expor dentro desse tema? Você identificou o tema, essa ideia global. Então, a ideia principal é o principal assunto abordado, porque muitas vezes o autor pode abordar diversos assuntos dentro de um mesmo tema, mas ele sempre tem uma ideia principal, ele sempre tem um ponto-chave que ele tenta explicar, abordar dentro do texto, tá? Então, identificando esses dois pontos, já vai ser quase que meio caminho andado para que você consiga fazer a sua resenha crítica, tá bom? Mas então, o que é uma resenha crítica? De maneira geral, em linhas gerais, ele é um texto em forma de síntese. Então, ele é um texto em termos mais enxuto, onde você pode expressar a sua opinião frente a um determinado fato cultural, a um determinado livro, um determinado filme, enfim, aquele assunto que você está se propondo a estudar naquele momento, tá? A resenha ela tem que ir direto ao ponto, sem grandes floreios, sem grandes detalhes, sem grandes informações quanto ao que está inserido naquele texto. Ela vai misturar momentos em que você apenas vai descrever a obra e momentos em que você irá se posicionar efetivamente sobre aquele texto estudado, tá? Então, esse texto que você vai compor, ele precisa
trazer as ideias principais, as principais características daquilo que está sendo resenhado, sendo abordado, sejam características boas ou características ruins, tá? Porém, dentro desse texto, você precisa se lembrar que ele é um texto de cunho científico, um texto de um condão científico. Então, você deve sempre evitar colocar expressões tais como eu gostei, eu não gostei, achei legal, achei ruim, enfim, você vai expressar a sua opinião sim, porém com muito cuidado. Você não pode perder de vista alguns pontos importantes, como as 3 características desse texto que eu vou trazer para vocês agora. Nós temos 3 características básicas que devem ser respeitadas para que a gente possa escrever, então, essa resenha crítica, tá? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, primeira característica, esse é um texto calcado firmemente na imparcialidade. Você tem que ser imparcial, seja no ataque ou na defesa àquela ideia que está sendo exposta por aquele autor naquele momento, tá? Você deve julgar, abre aspas, julgar essas ideias sem paixão, sem se envolver emocionalmente, sabe? Você tem que ter a maior imparcialidade possível, você tem que se colocar basicamente em cima do muro em alguns momentos. Sem incorporar, de fato, tem que olhar ter um olhar científico de que não é um achismo, tá? Isso a gente vai trabalhando daqui a pouquinho nos próximos nos 8 passos que eu vou passar para vocês quanto à composição de uma resenha. Você deve posicionar-se, então, criticamente, de forma imparcial dentro do seu texto, tá? O segundo elemento que nós temos que considerar, a segunda característica que existe dentro do texto da resenha crítica é a cientificidade. Por quê? Porque a resenha, como todo trabalho acadêmico, ela tem esse condão científico, ou seja, você deve priorizar elementos de objetividade e impessoalidade. Isso vai corroborar bastante com a imparcialidade, tá? E o terceiro elemento, terceira característica que nós temos dentro da resenha crítica é privilegiar o essencial. Por quê? Porque o teu leitor muitas vezes não está interessado nos grandes detalhes dessa obra. Não, você tem que ser o mais rápido, o mais reto possível, se atendo somente aos elementos principais. Se atendo somente àquilo que de fato interessa. Muitos detalhes vai fazer com que o seu texto fique extremamente cansativo, difícil de ler, como se ele não andasse, entendeu? Mas aí você me pergunta, poxa, Pro, mas então tem um tamanho para resenha? Tem uma quantidade de páginas? Não. Não existe um padrão, uma regra fixa quanto ao tamanho de uma resenha. Existem elementos que devem ser abordados. Existe o critério de bom senso frente ao que você está abordando, para que não fique um texto muito extenso, mas também que não seja um texto omisso das ideias principais, entendeu? Então não é legal que você fique se prendendo a muitos detalhes, ok? Para tentar fazer com que esse assunto fique um pouco mais visual para você, trago um roteiro de 8 passos. 8 passos básicos que você deve seguir para que você possa compor então a sua resenha crítica, tá? Primeiro passo é identifique a obra, a identificação da obra. Coloca os dados bibliográficos desse livro, desse artigo ou desse filme que você se propõe a resenhar. Bem simplesinho, tá? Num segundo momento, você vai apresentar essa obra. Situe o seu leitor descrevendo em poucas linhas todo o conteúdo do texto que vai ser resenhado. Bem rapidinho, sabe? Tipo umas 3 linhas ali, já tá ótimo nessa segunda fase de apresentação da obra, tá? O terceiro passo que nós podemos dizer aqui é descrever a estrutura do material que está sendo resenhado, do livro, do filme, do artigo, do documentário, enfim, dessa obra que você se propõe a resenhar criticamente nesse momento, tá? Aqui você vai falar mais ou menos como que ela é dividida, se tem capítulos, se tem seções, né? O foco narrativo dela, ou até mesmo de forma bem sutil, se for um livro, a quantidade de páginas que esse livro tem. Se for um filme ou um documentário, tenta trazer para mim de forma bem sutil qual o tempo de duração desse material, tá? Aí o quarto passo que nós temos é onde você vai descrever o conteúdo. Essa partezinha aqui é um pouquinho maior, porque você pode utilizar basicamente entre 3 a 5 parágrafos para tentar resumir claramente
o texto que você leu, ou o filme que você assistiu, ou o documentário que você assistiu, tá? Aqui é bem rápido em termos, 3 ou 4 parágrafos, mas lembre-se, cuidado. Cuidado com parágrafos muito extensos. Eu falei 3 ou 4 parágrafos, aí você me faz um parágrafo de, sei lá, 25 linhas. Não. Aí fica complicado, porque o seu texto fica cansativo. Parágrafos muito longos, com pontos contínuos muito sequenciais, fica cansativo. A leitura não pega ritmo, sabe? E a leitura tem que ter um ritmo. Então, minha dica prática é: fez o parágrafo, leia esse parágrafo, vê se ele tá tendo se tá fluindo legal, tá bom? O quinto passo que nós temos para poder compor uma resenha crítica seria agora sim a análise de forma crítica. Nessa parte, e somente nessa parte, é que você vai dar a sua opinião. Lembrando sempre que não cabe as expressões como eu gostei, eu não gostei. Não é assim, tá? Aqui, nesse trecho, nesse quinto passo, onde você de fato vai expor criticamente a sua opinião, você pode até mesmo se basear em outros autores. Se é um conteúdo de sala de aula, você pode até mesmo usar as explicações do professor que foi dado em sala de aula, tá? Esse trecho dessa análise crítica mesmo, basicamente nós podemos nos concentrar em 3, 4 parágrafos, de novo, não muito extensos, tá bom? Não existe uma fórmula de parágrafos extensos ou parágrafos curtos. Existe a coerência e a fluidez do seu texto, tá? Aí o sexto passo que eu posso indicar para vocês é recomendar a obra. Ok, você já leu, você já resumiu, você já deu a sua opinião. Então agora é de olhar se realmente esse material que você resenhou, ele é útil para alguém. Se é, se não é, tá? Mas sempre com muita polidez. Não precisa desmerecer ou desqualificar a obra, tá? Não é assim que funciona. Aqui você pode usar elementos sociais, elementos pedagógicos, às vezes o seu texto é interessante para a comunidade acadêmica. Pode ser, se você está fazendo para a faculdade, você pode colocar que esse texto, sei lá, esse livro dos Delitos das Penas, vamos botar assim, ou uma resenha do Caso dos Exploradores de Caverna, que são clássicos do curso de Direito, Vigiar e Punir, né? Você pode indicar academicamente se esse material é útil para um determinado público-alvo, tá? Então você recomenda a obra, como se você falasse: olha, leitor, esse material foi bem legal, tá? Gostei e tudo mais, já expôs sua opinião lá em cima, mas aí você recomenda e indica. Ou se ele não for útil, já que você já fez uma crítica no tópico anterior, nos parágrafos anteriores, aqui você fala sutilmente que, olha, esse material não serve para nada. Pode ser também, tá? Mas cuidado com como você escreve isso, tá bom? Polidez. Sempre muita polidez é válida também para qualquer trabalho científico. O sétimo passo, você vai identificar o autor, mas cuidado. Não é você, autor da resenha. É o autor da obra que você está resenhando. Nesse sétimo passo, esse sétimo momento, você vai falar um pouquinho sobre quem é o autor do livro, do filme, do documentário que você está resenhando. Entendeu? Você vai falar em breves linhas quem foi ele, quando nasceu, quando morreu, quando viveu. E também é interessante, se esse autor tiver outras obras, é interessante nesse momento você falar que ele também é autor de tais obras, porque talvez o seu leitor não conheça essa obra que você está resenhando, mas conhece outras. Aí ele vai ler e vai pensar: poxa, sério? Nossa, eu não sabia que esse cara tinha escrito isso. Aí ele vai também fazer essa associação. É como se você fizesse um merchandising para esse autor, tá bom? E no oitavo e último passo, agora sim você fala de você. Agora você se identifica. Nesse último parágrafo, esse vai ter que ser o último passo, então vai ser o último parágrafo. Você vai escrever seu nome. Pode falar algo como, sei lá, acadêmico ou acadêmica do curso de Direito, tal período de tal faculdade. Você se identifica, tá? Então, basicamente, nós temos esses passos para seguir. Se você conseguir pensar em tudo isso que eu te falei na hora de escrever a sua resenha, claro, somente após a leitura completa dessa obra ou ter assistido completamente o vídeo, ou filme ou documentário, aí então você consegue aplicar efetivamente esses passos que eu te falei, levando sempre em consideração as 3 características que eu também indiquei, que é a imparcialidade, a cientificidade e privilegiar o essencial,
E aí você consegue seguindo esses 8 passinhos, esse roteirinho, para que você tenha então uma excelência numa resenha crítica. Tudo bem? Eu vou deixar para vocês na descrição aqui do canal alguns sites, alguns links que trazem também maiores informações quanto a isso. Aí você aliando esse meu vídeo com a leitura de alguns outros materiais, eu tenho certeza que vai ser um sucesso a sua resenha crítica. Tudo bem? Ok? Espero que tenha lhe ajudado, espero que você tenha gostado. Caso tenha gostado, já sabe, né? Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, mas se não for, se inscreve no canal, dá um joinha aqui no vídeo, deixa seu comentário, tá com dúvida, não ficou muito claro, fala comigo nos comentários ou em qualquer um dos meus contatos, nas minhas redes sociais, que eu já deixo disponível para vocês aqui também, tá? E ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos. Semanalmente estamos postando vídeos aqui para vocês, tá bom? No mais, um grande beijo, se cuidem e cuidem dos seus.